Verdades reveladas. Bom dia. Quem pode comer o pão e beber o vinho, na celebração, ou ceia, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo? As testemunhas de Jeová dizem que comemoram a morte de Jesus. Não foi isso que o Mestre disse. O Mestre pediu que a celebração deveria ser em memória dele, em recordação dele vivo e não dele morto. Isso deveria ser feito até a sua volta. E, tendo dado graças, partiu o pão e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. 1 Coríntios 11:24. Os cristãos estariam anunciando a morte de Jesus, na ceia, em memória dele. Anunciar a morte seria dizer ao mundo que ele deu a sua vida por todos os pecadores. Não é comemorar a morte. Não se comemora a morte de quem a gente ama. Porque, sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11:26. O Mestre disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 6:51. Note que Jesus disse que ele é o pão vivo, e que todos devem comer dele para viver para sempre. O Mestre relata que esse pão é a sua carne, que ele dá pela vida do mundo. Isso mostra que o mundo precisa desse pão e que todos devem comer esse pão que é a sua carne, para que venha viver para sempre. Nós não podemos comer a carne, que é o corpo literal de Cristo, mas na celebração em sua memória, podemos comer o pão, que representa simbolicamente o seu corpo. Podemos beber o vinho que, simbolicamente, representa seu sangue. Assim como o Mestre disse, poderemos viver para sempre, ou no céu, ou na terra. O pão e o vinho não é um pacto para um reino. É um pacto para dar vida eterna, pois todo que dele comer, viverá para sempre. O pacto para um reino foi um pacto à parte, feito aos apóstolos e, como relata Apocalipse, para com os santos. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Lucas 22:29. 30. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinaram com ele durante 1000 anos. Apocalipse 26. Para o perdão dos pecados o sangue e o corpo do Mestre foi dado a favor de muitos e para que possamos viver para sempre. Todos nós somos pecadores, precisamos desse pão e desse vinho. Na celebração em memória de Cristo, para o perdão e para que possamos viver para sempre. Na primeira ressurreição, os santos, os que não dormiram na morte, e na segunda ressurreição, os demais cristãos e outros povos, que dormiram na morte, mas também serão transformados, receberam a segunda ressurreição, com a volta do Mestre. E terão a oportunidade de viverem em um paraíso na terra. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos,
mas todos seremos transformados. 1 Coríntios 15:51. Jesus falando para os que viveram na terra: Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Mateus 5:5. Jesus falando para os que viveram nos céus: herdarão o reino. Ou reinaram com o Mestre. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Todas as citações bíblicas. NVI. A paz de Deus e o amor de Cristo esteja com todos vós.